Olá, player da indústria! Você vai receber agora um certificado de PIPAP. Basta você assistir essa videoaula até o fim e no final você clica no link da descrição e faça a sua avaliação. Se você for aprovado com no mínimo 70% de aproveitamento, você vai receber o certificado no seu e-mail. Boa aula! Eu sei que você faz o curso lá de PIPAP, fica o dia inteiro lá aprendendo, aí no final do curso o professor pergunta, vocês entenderam? Todo mundo fala que entendeu, você não entendeu nada, só que você fica com vergonha, né, de falar, não entendi e tal. Porque eles falam de um jeito muito complicado, um jeito muito difícil de entender, e aqui a gente vai te explicar direitinho como funciona de uma maneira bem fácil de compreender cada parte do PIPAP. Production Part Approval Process, que dá origem aí à sigla PIPAP. É o processo de aprovação de peças de produção. Então o que é o PIPAP no final das contas? Ele nada mais é do que um dossiê. Ele é um dossiê de documentos que vai dar sentido à aprovação daquela peça que você desenvolveu com a sua equipe. É muito parecido com um livro. Quando você pega o livro, tem a capa, aí conforme você vai folheando, vai lendo o livro, você tem lá capítulo 1, capítulo 2, diversos capítulos, né, contando uma história a respeito de alguma coisa. O PIPAP é praticamente um livro que vai contar a história daquele produto que você quer aprovar. A capa é o que nós chamamos de PSW. E aí você tem 18 elementos do PIPAP, que é como se fosse cada capítulo de um livro, 18 capítulos, vamos dizer assim, a grosso modo, só para exemplificar. Então vamos lá na lousa que eu vó mostrar para vocês como que é dividido esses elementos que compõem o PIPAP. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilha, não esqueça, ó, as coisas estão melhorando, tem até camisa da Play Industrial agora, é isso aí. Mas vamos lá, vamos falar do PIPAP. O PIPAP é formado por 18 elementos, então a gente tem uns elementos aqui, coloquei na lousa para vocês, porque eu sou amigo de vocês, quero ajudar vocês. Então para facilitar aí, ó, a gente tem os 18 elementos do PIPAP, então funciona dessa forma, né? Como se fosse cada capítulo de um livro. Cada elemento é algum documento que está falando a respeito da peça que a gente quer validar. A gente tem o primeiro elemento que é o desenho da peça. Então o que é o desenho? É um desenho técnico, que vai ter lá a peça de frente, o corte lateral, enfim, as medidas que essa peça possui. Então esse é o desenho do produto. Segundo item aqui, alterações de engenharia. O que é alterações de engenharia, né? Imagina que você está desenvolvendo um produto, ele não foi lançado no mercado. Então você tem lá uma concepção inicial. Pode ser que durante todo o desenvolvimento do produto, aquela concepção inicial não tenha mudado nada e você lança exatamente como você concebeu no começo. Aí nesse caso não se aplica, né? Você coloca um não aplicável. Mas acontece muitas vezes que durante um desenvolvimento vão acontecer mudanças, né? Então conforme você vai desenvolvendo o produto, vai fazendo algum teste, alguma coisa, você muda alguma cota, você muda alguma característica do produto e aí você tem que pegar essas mudanças e de alguma forma você tem que documentar isso. Por que documentar? Porque mais pra frente, depois que esse produto estiver no mercado e alguém quiser mudar ele, falar, por que não faz dessa forma lá, tem um canto vivo, por que não deixa um raio? Um exemplo hipotético aqui, e você não tem um histórico de mudanças, né? Então aí você tem um problema, porque de repente você muda o produto e não era para mudar, porque já existiu algum histórico de problema dessa concepção que estão querendo mudar. Então por isso que você tem que manter todo o histórico de alterações que a engenharia fez na concepção desse produto. O terceiro elemento do PIPAP a gente coloca aqui como aprovação da engenharia do cliente. Então o que seria essa aprovação? Quer dizer, você concebeu um produto e a engenharia do seu cliente tem que aprovar essa concepção. Então eles vão emitir algum documento dizendo, é isso mesmo, é essa a concepção que a gente está aprovando. E também, depois que você tem tudo isso aqui aprovado, você tem que ter uma evidência de que o seu cliente aprovou esse seu trabalho. Então é um documento que comprove que o seu cliente está aprovando essa aprovação de peças. O quarto item do PIPAP, o quarto elemento é o DFMEA, é o Design FMEA, ou seja, é o FMEA do produto que você está desenvolvendo. Eu não vou perder muito tempo aqui porque a gente lançou aí uns 10 vídeos falando sobre FMEA. Entra aí na Play, pesquisa que você vai entender melhor o que é o FMEA. Mas são análises de riscos relacionadas ao produto, ao design do produto. Você tem aqui o fluxograma, que é o quinto elemento do PIPAP, é o passo a passo do seu processo. Você vai pesquisar aí no site da Play, a gente fala de fluxograma também. Sexto elemento do PIPAP é o PFMEA. Você vai falar assim, poxa, FMEA de novo? Só que aqui o quarto é o DFMEA, que é o FMEA de design do produto, e o PFMEA é o FMEA de processo. Mais uma vez, você entra aí no canal da Play Industrial e procura que a gente está falando de FMEA de produto e processo. Sétimo elemento é o plano de controle. Então, baseado nos seus FMEAs,
você vai gerar um plano de controle, que é um documento que vai dizer o que você tem que controlar no processo de produção desse produto, como você vai controlar, com qual frequência, com qual equipamento. O oitavo elemento é o MSA, Measure System Analysis, é a análise do sistema de medição. É um conjunto de estudos estatísticos no qual você valida os meios de controle com os quais você vai controlar o seu produto durante o processo. O nono item, relatório dimensional. Então você tem lá o seu desenho, ele vai ter que estar boleado, boletado. Cada empresa usa uma terminologia, né? Boletado, boleado, enfim, cada cota dentro do seu desenho vai ter um número. Aí você vai, em cima do desenho, gerar um relatório dimensional. Cada característica que está lá no desenho você vai ter que medir, né? E colocar se está ou não dentro do especificado. E você também tem o décimo elemento, ensaios de materiais, né, e desempenho, no qual você vai fazer ensaios na matéria-prima que você usa no seu produto. E no produto final, você vai ter que analisar o desempenho desse produto. Então, você, além de fazer testes na matéria-prima, você tem que fazer testes no produto final também, para ver se ele está atendendo aquilo que você espera dele. O elemento 11 é o CEP, Controle Estatístico do Processo. Então você vai fazer estudos estatísticos de capabilidade, né? Você vai fazer uma série de estudos para verificar e comprovar que o seu processo produtivo é capaz de produzir produtos de forma similar, de forma normal, né? Não vai sair um produto muito diferente do outro. O 12º elemento do PIPAP, a gente tem aqui documentação de laboratório qualificado, ou seja, você realizou ensaios no seu produto, ensaios na sua matéria-prima, e esses ensaios foram realizados no seu laboratório ou num laboratório terceiro. O seu laboratório tem certificação, ou então se você utilizou um laboratório terceirizado, esse laboratório tem a certificação adequada para atender ao que o mercado pede, para atender às normas vigentes? O item número 13 é o relatório de aprovação de aparência. Então algumas peças passam por uma avaliação da sua aparência, né? São peças que muitas vezes ficam visíveis, né? Nem sempre vai ser aplicado, mas quando é uma peça que fica visível, o seu cliente geralmente solicita uma aprovação da aparência dela, de cor, né? Relacionado a características visuais do produto. Quando você submete seu PIPAP, você tem que enviar amostras de peças, e esse é o item 14. Então você geralmente pega 5 peças e envia junto com a documentação para o seu cliente aprovar. Mas você precisa também de ter uma peça padrão, ou seja, uma peça que você vai junto ao seu cliente analisar e ele vai assinar lá numa etiquetinha e ela vai ser aquela peça padronizada. Então toda vez que você olhar para o seu processo, você vai comparar com essa peça padrão para ver se está de acordo ou não. É o item 15. O item 16 trata aqui de gauges, de calibração, de meios de medição. Ou seja, você vai criar dispositivos para medir a peça, você vai criar pocaioquês, você vai criar algum equipamento que vai fazer a verificação da peça. Então esse equipamento tem que ser verificado, né? Você precisa de ter ele calibrado, dimensionado, e aí você atende ao requisito 16. Aí a gente tem o item 17, que são os requisitos específicos. Então, na verdade, você tem uma série de elementos que são solicitados no PIPAP e você tem um outro aqui que diz respeito aos requisitos específicos do seu cliente, ou seja, aquilo que ele pede a mais fora aquilo que é padrão de mercado, aquilo que é padrão normativo. E por fim, o 18º elemento é o PSW, que é a capa do PIPAP. Então o PSW é a sigla para Part Warranty Submission, que é o certificado de submissão de peças. Ele está por último aqui, mas ele é o primeiro documento que vai contemplar depois na sequência todos esses aqui. É como se ele fosse a capa do livro e cada um desses aqui fosse um capítulo do livro que trata a respeito dessa peça que você está enviando. Então acompanhe aí a Play Industrial, porque nos próximos vídeos a gente vai falar de cada nível de submissão do PIPAP. Mais uma vez, curte, compartilha, divide com seus amigos aí o conhecimento. Bom, agora a gente vai falar do PIPAP nível 1, que é o tipo de PIPAP mais básico que existe, aquele PIPAP que você vai utilizar em materiais a granel. Por exemplo, você injeta plásticos, então você vai ter que comprar a matéria-prima. Geralmente vem sacos de plástico, né? Aquele monte de bolinha que você vai colocar lá na sua máquina, vai derreter e vai injetar o produto. Então você trabalha com borracha, você vai receber tiras de borracha, você vai receber um monte de pó que você vai fazer aquela fórmula para você produzir a sua borracha e depois produzir o seu produto final. Então, sempre que você comprar uma matéria-prima que vem a granel, você vai lidar com o PIPAP nível 1. E o PIPAP nível 1, a maioria dos itens, dos elementos,
ou não se aplicam, ou não são mandatórios, né? Vai depender muito de cada situação. Mas geralmente, o PIPAP nível 1 vai atuar com o elemento 2, né? Alterações de engenharia, alterações na matéria-prima do produto, que ele tem que enviar o histórico, ensaios de matéria-prima e desempenho, relatório de aprovação de aparência e o PSW. Basicamente, você vai ter lá o seu PSW aprovando o produto, e esses outros itens ele vai vir num documento que comumente aí é chamado de data sheet. E aí vai uma dica importante: esse documento que vai acompanhar a matéria-prima chama data sheet, não é data sheet, porque existe uma diferença. E se você estiver tratando com um cliente estrangeiro, dependendo da forma que você passar a informação para ele, isso vai gerar muito problema. Eu vou mostrar para vocês a situação. A gente está falando aqui de data sheet, com 2 E's, né? Apesar de ter 2 E's, você pronuncia com um I bem estendido, né? Se você falar data sheet com som meio de E e curto, o seu cliente vai entender outra coisa. A tradução disso aqui é folha de dados. Que dados? Esses dados aqui. Então é o data sheet. Se você falar data sheet, ele vai entender que são dados de merda. E aí você imagina a situação, né? Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Isso é o tipo de coisa que você não aprende nos cursos, né? E aí você fica sujeito a passar por alguma situação vexatória, né? Nessa andança aí pela indústria, eu já vi situações em que a colaboradora mandou os dados para o cliente e ligou dizendo e pronunciando de forma errada, né? Era um cliente estrangeiro. Isso gerou um pouco de confusão, né? A gente percebeu, mas é uma informação importante, porque dependendo da forma que você pronunciar isso aqui, o seu cliente vai entender que você está enviando um dado bem sem vergonha para ele, e não é verdade, né? Então, a pronúncia é data sheet. Então presta muita atenção da forma que você vai se comunicar aí com o seu cliente. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar sobre o PIPAP nível 2. PIPAP nível 2 é aquele PIPAP que você vai aplicar em uma situação em que você já tem um produto e um processo validado, mas houve alguma mudança, né? Se você mudou a sua máquina para uma outra máquina diferente, ou se você pegou a mesma máquina, mas mudou de lugar, se você mudou a matéria-prima, ou se você mudou alguma coisa no desenho, enfim, você já tem um produto corrente, um produto validado, mas você realizou alguma mudança, aí você aplica o PIPAP nível 2. Obviamente, ele não vai ser um PIPAP que vai ser aplicado todos os elementos, mas dependendo da mudança, alguns são aplicados, outros não. E aí é muito relativo, é muito subjetivo, porque vai depender muito do que mudou ou no seu produto ou no seu processo. Uma coisa que você sempre vai ter que enviar, independente dos níveis de submissão do seu PIPAP, é o PSW. Ele sempre vai estar presente. Um exemplo grosseiro aqui é uma mudança, de repente, no desenho do produto. Vamos supor que você mudou alguma cota no desenho desse produto. Então, o que vai ser aplicado nesse PIPAP nível 2? Você vai ter que reenviar o desenho, porque houve uma atualização, né? Alterações de engenharia, porque foi alterado alguma coisa. O seu cliente vai ter que fazer uma nova aprovação. O DFMEA, o Design FMEA, vai ter que ser atualizado, porque a gente está falando da estrutura do design, né? Da estrutura do produto. Então, ele tem que ser refeito. Aliás, atualizado. Plano de controle. Aí vai depender muito da cota que foi mexida, mas pode ou não implicar em mudança no plano de controle. Relatório dimensional. Talvez você não precise mexer realizar um relatório dimensional com todas as cotas e só naquilo que mudou, né? Vai depender do seu cliente, vai depender do que ele pedir. Ensaios de matéria-prima e desempenho, controle estatístico do processo, amostra padrão e amostra de produto. Então, aqui é hipotético, tá? Lógico que depende de cada situação, mas hipoteticamente, se você mudou alguma coisa no desenho, esses são os primeiros elementos que você tem que olhar. Os demais provavelmente não serão aplicados, porque estão ligados a processo. Numa outra situação hipotética, a gente está falando aqui que o produto não mudou, é o mesmo produto, mas você fez alguma mudança no seu processo. Ou você alterou o maquinário, ou você mudou a sua máquina de lugar, ou você mudou o seu layout completo, enfim. Vamos falar de uma mudança no seu processo, não no seu produto. Então a gente quase que tem uma inversão aqui. Não vai precisar mandar o desenho e nem alterações de engenharia, porque não houve mudanças no produto. Também não vai aplicar DFMEA, provavelmente não vai aplicar MSA, depende muito da situação, né? Mais uma vez, isso aqui é hipotético, tá? É muito subjetivo e vai depender também do seu cliente e do que está mudando no processo. Ensaios de material e desempenho não aplicado,
relatório de aparência, amostra padrão, gauges, calibração e requisitos específicos. Coloquei como não aplicado. E aí o que aplicaria? A aprovação do cliente, fluxograma do seu processo, porque pode ter mudado o layout, né? Então isso implica no fluxograma, o PFMEA, que é o FMEA de processo, o plano de controle, dependendo, claro, da mudança, pode ou não ser aplicado. Eu coloquei aqui hipoteticamente que impactou no plano de controle. Relatório dimensional, estudo de capabilidade, amostras de produto e, mais uma vez, aqui o PSW. Então aqui eu estou falando de coisas hipotéticas. Então cada situação é uma situação, cada situação vai exigir alguns documentos, não vai ser o PIPAP completo e aí você tem o PIPAP nível 2. Né? Não existe uma fórmula mágica, cada situação é uma. Lembra bem, sempre que você mudar alguma coisa, seja no produto ou no processo, avisa o seu cliente. Tem situações que realmente são difíceis aí de prever. Né? Eu tinha um fornecedor que ficava no sul, teve um ciclone lá, arrebentou a fábrica, o cara teve que mudar todo o maquinário dele de lugar. E assim, imediatamente ele entrou em contato conosco, avisou e pediu uma auditoria de emergência lá para poder validar esse novo layout até ele restaurar a fábrica dele. São situações atípicas, né? Mas numa situação normal, você sempre avisa o seu cliente o mais rápido possível da mudança que você pretende executar, porque precisa da aprovação dele. E essa aprovação é ele que vai definir o que vai ser aplicado ou não. Bom, pessoal, a gente falou aí do conceito de PIPAP, falamos do PIPAP nível 1, que nós usamos para material a granel, PIPAP nível 2, que nós utilizamos aqui para qualquer mudança em um produto que a gente já tenha aprovado, ou produto ou processo. Então eu tenho uma situação que já está aprovada, mas eu preciso mudar alguma coisa. Então eu não vou aplicar ele inteiro, eu vou aplicar algumas coisas, eu tenho o nível 2. E a gente tem agora o nível 3, que é o PIPAP, que a gente chama de PIPAP completo. Ou seja, ele engloba tudo isso aqui. Ele engloba tudo que a IATF 16949 solicita para aprovação de um produto. A diferença do nível 3 para o nível 4 é a seguinte: a gente tem um item aqui que é o 17, que são os requisitos específicos do cliente. Então, quando eu faço um PIPAP nível 3, eu estou falando de um desenvolvimento que eu estou começando do zero, mas eu não tenho um requisito específico do meu cliente. Eu só tenho os requisitos da IATF 16949. Então eu estou começando esse desenvolvimento do zero, envio todo esse book de itens, de elementos para o meu cliente e ele aprova. Quando eu tenho um cliente que tem requisitos específicos, ou seja, além de tudo que a IATF 16949 pede, ele tem aquilo que é só dele, que é específico dele, aí eu tenho um PIPAP nível 4. Então é praticamente a mesma coisa, o 3 e o 4. A diferença é que o 4 me pede requisitos específicos. Então se você vai fornecer, por exemplo, para a Volkswagen, eles vão pedir uma auditoria VDA, é um requisito específico deles. Se você vai fornecer para a Fiat, eles vão pedir para que você aplique o PDR, que é o Run at Rate, onde você vai fazer a cronometragem do seu processo, é um requisito específico da Fiat. Se você for fornecer para a GM, ela vai te cobrar o BICS, né? Que é um conjunto de uma metodologia de qualidade para desenvolvimento de fornecedores. Enfim, cada cliente a nível de montadora vai te pedir uma coisa específica dele, fora o que é padrão de mercado, o que é padrão de IATF. Alguns sistemistas também têm os seus requisitos específicos, né? Algumas empresas de linha branca também. Então, a única diferença do nível 3 para o nível 4 é essa. O nível 3 você atende a IATF, o nível 4, além de atender a tudo que a IATF pede, você tem requisito específico. Aí você vai falar assim para mim: poxa vida, entendi, é pesado, né? Se eu tiver o nível 4, porque eu tenho, além de tudo aquilo que é fundamental, eu ainda tenho aquilo que é requisito específico. E o 5? O PIPAP nível 5, ele é praticamente a mesma coisa que o nível 4 e o nível 3. Mas o auditor vai até a planta da sua empresa para verificar tudo isso. Você não precisa, segundo a norma, enviar para ele, mas ele vai na sua planta ver cada um desses itens, né? Geralmente você acaba enviando e ele vai na sua planta e vê também, né? Na prática é assim que funciona. Mas aqui no nível 5, além de atender a tudo isso, você ainda é auditado. Então o cara vai bater na sua porta, vai olhar o seu processo, vai olhar o seu produto, vai olhar toda essa documentação aqui para ver se realmente aquilo que você diz que está atendendo, se você realmente atende. E hoje a gente vai dar algumas dicas relacionadas à auditoria, né? Hoje a gente vai falar de PIPAP.
Quando um auditor vai na sua organização fazer uma auditoria, você tem lá as suas peças, os seus componentes que você utiliza na fabricação dos seus produtos, né? Então, automaticamente, em um determinado momento da auditoria, o auditor vai querer analisar um PPAP. E uma das coisas que as organizações mais pecam, né, com relação a PPAP é a assinatura do PSW, né? O PSW, como a gente já viu em alguns vídeos anteriores, é a capa do PPAP, né? E uma vez que você validou um produto junto ao seu fornecedor, essa capa do PPAP, né, o PSW, tem um campo lá onde é colocada a assinatura, né? E muitas empresas não terminam esse processo de avaliação colocando a assinatura no PPAP, dando a aprovação, né? O que é o correto? É você pegar esse book, né, esse conjunto de documentos, fazer a avaliação e, concordando com o que está lá, você vai pegar o PSW, assinar e devolver uma cópia, dar uma cópia ao seu fornecedor mostrando que você aprovou o PPAP dele. Isso é uma das coisas que o auditor vai verificar, né, no seu book de avaliação aí dos seus fornecedores. Então ele pode pegar uma peça qualquer, um componente qualquer e avaliar isso. Ele vai querer em um determinado momento olhar o PSW, né? Ele vai avaliar esse PSW e vai ver que não está assinado, e aí você toma uma não conformidade. Isso é muito comum, acontece bastante. Então o que você tem que fazer? Faz um mutirão na sua organização, pega um dia lá que esteja mais calmo, pega tudo quanto é PPAP que vocês têm dos principais produtos, né, primeiramente, e avalia se todos os PSWs estão assinados aí pela pessoa responsável na sua organização, né? Se tiver algum aí que de repente faltou assinatura, aí você já corrige, né, para evitar que numa auditoria o auditor pegue essa não conformidade e você seja mal pontuado, ok? Agora que você chegou ao final dessa videoaula, não se esqueça de clicar no link da descrição, preencha o formulário, faça a sua avaliação e se você for aprovado com no mínimo 70% de aproveitamento, o certificado vai chegar no seu e-mail. Esse link vai ficar disponível por 3 semanas para que você possa fazer a sua avaliação e depois disso ele vai expirar. Essa é uma iniciativa da Play Industrial chamada Projeto Bodhisattva, que tem como objetivo te ajudar a alavancar a sua carreira. Conte sempre conosco.